Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Bra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Em nome da Bra Software, eu dou boas-vindas a todos, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Lembrando, claro, sempre esperando que vocês estejam bem, com saúde, em vossas casas, com segurança. Nós, como de hábito, né, pessoal, é um costume já deixarmos aqui, sei que muitos aqui já sabem, mas fica o convite para quem está chegando agora, acompanhando as nossas lives agora, fica aqui o convite para que vocês nos acessem, nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, deixamos também o link e o QR Code para poder facilitar o acesso, é só apontar a câmera do celular e vocês têm acesso, não precisa de nenhum software específico, é mais para poder ajudar, tá bom, pessoal? Aqui vocês vão encontrar todos os nossos conteúdos de futuras lives e também vários artigos de como a Bra Software vem se posicionando em relação às principais tendências do mercado, seguindo esse momento de pandemia, como os nossos fabricantes e parceiros têm se posicionado. Então é importante que a gente compartilhe com vocês todo esse conteúdo e os nossos canais digitais têm sido um meio bem bacana para poder divulgar isso. Quero lembrar também, pessoal, que essa live está sendo gravada e nós vamos disponibilizar para vocês em até 24 horas, depois do final da nossa apresentação. Vai ficar disponível, pessoal, no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer o cadastro e participar do webinar, tá bom? E outro lembrete extremamente importante, o chat já fica à disposição de vocês, para que se vocês tiverem alguma dúvida, interagem com a gente, tirem as suas dúvidas, que ao final nós voltamos para poder compartilhar a dúvida de vocês com os nossos especialistas, ok? Bom, pessoal, o nosso tema de hoje, a gente traz dois players, dois assuntos extremamente importantes, e eu tenho aqui o prazer de convidar o Cláudio Toledo, da Bra Software, especialista, né, membro do nosso time de Azure, que vai trazer algumas novidades para a gente relacionado a Azure, e também o prazer de contar hoje aqui com o Giulio Alfieri, que é da VMware, que vai trazer também um conteúdo interessante para compartilhar com a gente e discutir algumas das principais soluções, como a VMware tem se posicionado. Então, é sempre um prazer poder contar aqui com os nossos palestrantes e especialistas. Bom, eu já vou passar aqui a palavra para o Cláudio. Cláudio, seja super bem-vindo. Boa tarde, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Passo a palavra para você. Bem-vindo, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde, Fabi. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela introdução, Fabião. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E, como acho que você já disse, né, a gente vem interagindo de diversas maneiras. Alguns dos que assistem já devem reconhecer aí, né, a minha face. Mas vamos aí para mais uma sessão aí de apresentação para a gente trazer aí o conhecimento um pouco das plataformas. Eles já estão visualizando a minha tela, Fabi? Estamos vendo. Perfeito. Ok, Cláudio. Beleza, obrigado. E hoje a gente abre esse tema, né? O foco aqui principal, acho que, da nossa apresentação hoje é esse mundo de desenvolvimento, né? E aí, voltando as nossas atenções para as tecnologias open source e como, né, o Azure DevOps, que é essa plataforma tão rica de solução, quando a gente vai falar de integração, pode apoiar a gente, né, pensando que é uma solução Microsoft e como isso está integrado aí com as soluções de open source do mundo. No próximo slide aqui a gente tem um breve roteiro da nossa apresentação aqui do meu deck, né, da minha parte. Depois vocês vão ter mais aí uma belíssima apresentação com o Júlio. A gente fala um pouquinho, né, a princípio da parte de infraestrutura, né, open source. Então vamos falar de servidores Linux, né, esse tipo de infraestrutura, bancos de dados, né, de uso open source, de código aberto, licenças gratuitas. Voltar, né, um pouco a nossa atenção para o Azure DevOps, de fato, né, falar um pouco da plataforma e integração dela, né, como que ela vem para suprir as necessidades, né, e incrementar o nosso processo de desenvolvimento, descer um pouco no detalhe na parte de soluções open source, e aí eu faço um breve fechamento e vocês seguem com o Júlio, que vai falar aí da tecnologia no representante especialista da VMware. Bem, eu acho sempre interessante a gente falar isso, né? Quando a gente vai falar de desenvolvimento, a gente pensa muito no ambiente de desenvolvimento, né? Naquela rotina de teste,
no que acontece ali dentro da sua máquina, né? Você que é desenvolvedor, você que interage com esse tipo de coisa, mas a gente sempre tem que lembrar que por trás disso tudo, né, ao final das contas, aquele código, aquela solução, aquela ferramenta que está sendo desenvolvida ali, ela vai precisar de alguma infraestrutura para estar acessível para aqueles que forem consumi-la, né? E estes sejam um sistema, um usuário, né? Um grupo de pessoas específico, um grupo de profissionais específicos. Então, no final das contas, até aquilo que é desenvolvido, que, por exemplo, você roda o teste aí dentro do seu notebook, vai necessitar de uma infraestrutura para ele estar acessível para o mundo inteiro. Isso tanto no âmbito de desenvolvimento, né, porque hoje em dia a gente tem aí cada vez mais equipes maiores de desenvolvimento, né, então a gente tem desenvolvedores colaborando simultaneamente em projetos em números crescentes, e então isso precisa estar em algum lugar, né, para que todo mundo acesse e ainda tenha esse controle inteligente, e futuramente isso precisa estar publicado em algum ponto, né, então é interessante a gente sempre falar disso e saber que o open source está amplamente presente nesse tipo de esfera. Acho que, assim, puxando a conversa para desenvolvimento, falar de colaboração e open source, a gente tem que falar do GitHub, né? O GitHub, ele é o controle de versão aí, né? A rede social de código, eu acho muito interessante usar essa expressão de controle de código, né? E versionamento maior do mundo, né? E a gente sabe que recentemente, não recentemente, né, mas alguns anos atrás, ele entrou para dentro aí do leque de produtos da Microsoft, né? Então, o GitHub aí, ele é o lar dos maiores e mais importantes projetos open source do planeta, né? A gente tem alguns iconezinhos aqui, mas é sempre interessante saber isso, que atualmente o GitHub já está dentro do ecossistema Microsoft, né? E o que isso muda para a gente? Ele continua sendo essa ferramenta magnífica que a gente conhece, né? A usabilidade dele não foi alterada, mas a gente ganha em alguns conceitos chaves que a gente vai descer no detalhe um pouquinho mais. Aqui só tem alguns números que acho que é interessante a gente falar, né? Você tem aí de 1,1 bilhão de contribuidores em 2018, parte de desenvolvedores e repositórios, né? Então, é bem interessante, são números muito abrangentes, e isso tudo aqui reflete um grande padrão, né? Não é um padrão estabelecido, mas é algo comum no mercado de tecnologia, né? O GitHub, ele é uma solução que ele está muito presente, tanto para os profissionais que já utilizam isso na sua rotina profissional, né? Utilizam o GitHub aí de maneira corporativa, quanto para estudantes que estão iniciando no mundo de desenvolvimento. Lá no comecinho, acho que dos principais pontos que são abordados aí é o sistema de controle de versão, o Git, né? E aí a gente sempre acaba falando de GitHub. Isso tudo se consolida no volume, né? E isso tudo agora está debaixo do leque de responsabilidade da Microsoft, então a gente ganha diversas facilidades com esse tipo de abrangência da tecnologia, né? E beleza, pensando que a gente já tem ali uma possibilidade, já está dentro do nosso mesmo fornecedor, né? Já está dentro do escopo da Microsoft, a parte de controle de versão e código. E falando de infraestrutura de fato, pensando no servidor que vai rodar a aplicação que está sendo desenvolvida, a solução, né? Aí a gente pensa no Azure por si só, não só no Azure DevOps, que é a nossa, meio que aí, né, a grande plataforma de fornecimento de nuvem da Microsoft. E aí eu trago um dado bem legal aqui, né, que foi compartilhado até nas últimas sessões do evento Microsoft Inspire, né? Foi até o nome de uma sessão, que é 50%, né, das workloads que estão rodando no Azure rodam em Linux. E isso acaba sendo até surpreendente para quem pensa, né? Poxa, no ambiente Microsoft você tem aí tanta representatividade desse sistema operacional open source, e assim, a gente já tem que trazer isso como uma realidade, né? A Microsoft entende que isso é um padrão do mercado e os benefícios que eles trazem, né, para a funcionalidade, e já não é novidade que, assim, o ambiente Microsoft é extremamente adaptável e abrangente às tecnologias e soluções open source, né? Inclusive, eu até trouxe aqui alguns pontos bem legais para a gente, que são
os sistemas operacionais, né, de servidores que a gente consegue provisionar dentro do Azure, e isso já com suporte, né, e isso são imagens já prontas lá dentro. Você consegue, por exemplo, consumir o licenciamento de Red Hat Enterprise dentro do próprio Azure, né? Então, cada vez mais a Microsoft traz essa integração. No lado de infraestrutura, isso já está muito presente. Aqui eu estou falando de máquinas virtuais, mas já é muito comum para a gente ter essas distros aqui, né, de sistemas operacionais, com suporte dentro da própria plataforma da Microsoft. Sinaliza, né, aí uma evolução cada vez mais, e essas versões elas estão em constante atualização. Então, por exemplo, pensando que você planeja um projeto que está estruturado para rodar em cima de um servidor open source, como, por exemplo, um Apache, servidor web aí, Linux, não vai ser um problema para você levar isso para a nuvem Microsoft por conta dessa abrangência que é cada vez maior em cima do mundo de tecnologias open source. Essa aqui é uma breve abrangência, né, sobre o que a gente tem aí de sistemas operacionais, mas a gente consegue falar também da parte de bancos de dados. Dentro do conceito, né, do âmbito de bancos de dados, a gente tem o SQL Server, que acaba sendo aí uma grande fatia do que a gente encontra no mercado como solução de bancos de dados relacionais. Ele é muito presente, é praticamente um padrão de mercado, a gente encontra em qualquer lugar um SQL Server, mas nós também temos, né, as outras soluções de bancos de dados com soluções de licenciamento ali do SGBD de software livre. Então, dentro do Azure, eu trouxe aqui, né, para esses três principais, que é o Azure Database for MySQL, MySQL, seja lá como você for falar esse ponto, ele já é prestado como um serviço de plataforma dentro do Microsoft Azure. Então, pensando que, por exemplo, você não só vai levar o seu banco de dados como um modelo de infraestrutura como serviço, né, provisionar, por exemplo, uma máquina virtual para colocar o seu banco de dados sobre ela e ter suporte sobre aquilo, mas também como você pode, por exemplo, subir uma instância, né, uma base de dados de fato de MySQL como plataforma, e você vai abstrair, né, a parte de gerenciamento, por exemplo, de sistema operacional, gerenciamento do hardware, vai se preocupar ali com a camada ali dos dados da sua aplicação praticamente, abstraindo assim o seu gerenciamento, isso tudo rodando dentro do ecossistema Microsoft. Então, essa questão assim, né, de incompatibilidade, isso já é cada vez menos um problema a se pensar, porque esse tipo de realidade já está presente dentro da plataforma hoje em dia, né? E acaba sendo o mais interessante de tudo, né? Eles fomentam muito o uso disso aqui, porque além de ganhos operacionais, né, de gerenciamento, por exemplo, do seu sistema operacional, você tem aí um ganho de custo, você abstrai cada vez mais as suas verticais de custo, principalmente licenciamento, né, falando de open source, você abstrai cada vez mais esses pontos e com essa melhora você consegue otimizar, né, o seu orçamento para novos projetos, colocar o seu time, né, o tempo que você economiza passando isso para um ambiente nuvem, colocar o tempo do seu time para, por exemplo, fazer melhorias no seu ambiente. Então é bem interessante, né? Esses três exemplos aqui, acho que eles são os exemplos core, né? A gente tem o Azure Cosmos DB como a solução aqui NoSQL, né, o NoSQL, de bancos de dados. Aqui dentro você tem o Cassandra, a API de Gremlin, então você pode variar, né, na sua solução aqui dentro do espectro de NoSQL. MongoDB também você consegue rodar sua instância de banco de dados aqui dentro. E o PostgreSQL também, quando a gente fala aí desses serviços de bancos de dados como serviço, né? E aí você vai ter sempre ali as atualizações, né, da última versão da comunidade, pensando aí em projetos open source, isso tudo homologado pela Microsoft para rodar dentro ali do ambiente, com os SLAs altíssimos, né? Então você vai ter ali, por exemplo, um projeto open source que é constantemente melhorado e incrementado, passando, né, por uma certa homologação da Microsoft para que aquilo esteja disponível dentro do ambiente do Azure, né, para você fazer a utilização quando necessário, e você que já está utilizando, ter, por exemplo, né, um SLA garantido pelo seu fornecedor de nuvem, que é a Microsoft, sobre uma solução que, por exemplo, é baseada no licenciamento open source, né? Então é bem interessante a gente pensar que não só ali no ciclo de desenvolvimento, né, mas também na parte de infraestrutura, do que vai ter lá publicado, rodando no seu sistema, o open source está muito presente, já é uma realidade muito forte, e a Microsoft, como fornecedor, né, te garante a funcionalidade disso tudo,
E não só, né, te garante essa funcionalidade, mas como também te dá o suporte, as atualizações, é bem interessante essa frente. Agora, vamos olhar um pouquinho mais, né, para a parte de DevOps, de fato, pensar aí como que a gente segue, né, e traz essa realidade do mundo de open source para uma plataforma de integração que é baseada no nuvem Microsoft, né, o Azure DevOps, e o que isso pode acabar impactando lá no final, né, qual que é a diferença de utilizar, por exemplo, o Windows Server e servidores Linux com o meu Azure DevOps, né? A gente vai descer no detalhe um pouquinho aí de cada uma dessas coisas. Aqui a gente meio que traz um apanhado geral, né, para falar um pouquinho do Azure DevOps, e aí eu sempre gosto de trazer, né, essa palavra-chave que é a integração. Justamente, né, que a origem do termo DevOps, né, ele fomenta esse tipo de interação de integrar o seu time de desenvolvimento com o seu time de operação, e aí a gente tem outras variáveis, como, por exemplo, o DevSecOps, que engloba os times de segurança, o FinOps, né, que traz a parte financeira com a operação dos sistemas da empresa. Então, é sempre esse ponto de integração. E é interessante que a gente não se atenha só ao significado da palavra e leve a integração para outros conceitos que são realidades dentro do nosso cotidiano aí, seja ele de desenvolvimento, de operação ou qualquer ele que seja. Então, não só integrar os nossos times, mas também como as nossas soluções. E isso engloba justamente o ponto que a gente traz para falar hoje, né, essa parte de open source. A Microsoft cada vez mais abrange mais, né, soluções no leque de tecnologias dela. Então, como, por exemplo, eu citei lá no início, né, o GitHub, como um novo produto da Microsoft, as distribuições de sistemas operacionais Linux disponíveis no Azure. Então, cada vez mais esse leque, né, de abrangência de tecnologias e soluções, ele cresce para que cada vez mais nós possamos integrar os nossos sistemas. Então, pensando que dentro de casa, né, dentro da sua estrutura corporativa, você tem aí um pedacinho que roda sobre o Windows Server, um pedacinho que roda sobre um Debian, um pedacinho que roda sobre um CentOS, você consegue cada vez mais integrar isso, colocar dentro do ecossistema, né, da nuvem Microsoft e gerenciar aquilo tudo num lugar centralizado, seja ele o Windows Server ou seja ele, por exemplo, uma distro Linux. Então, cada vez mais a gente tem aí soluções adaptáveis, né, que elas vão evoluindo com o tempo. Então, poxa, pensar que eu vou levar isso para a nuvem, né? Vou ter ali as atualizações do meu sistema operacional. Não pense só nisso, né? Você vai pensar que, por exemplo, as próximas atualizações do seu sistema operacional talvez sejam mais amigáveis ao ambiente em nuvem, você consiga abstrair alguns pontos de configuração. Então, é interessante que você leve isso para dentro do ambiente onde você tem uma gerência maior, centralizando, mesmo sendo a nuvem Microsoft, você vai conseguir gerenciar tanto as suas soluções Linux quanto as suas soluções Windows, e evoluir cada vez mais, não só, né, o que você tem ali de versão e o que você consome de tecnologia, como, por exemplo, o seu sistema operacional, mas também, né, evoluir a sua solução, focar o seu tempo, né, investir o seu recurso na parte de melhoria e incremento da sua solução. E aqui a gente desce um pouco para falar da parte de soluções de DevOps no Azure, né? A gente consegue colocar em prática conceitos, né, e pontos da cultura de DevOps, independente de qual tecnologia a gente esteja usando, mas isso dentro do Azure, né? O Azure DevOps por si só, a gente já fez diversas apresentações dele aqui, a gente tem muito conteúdo. Ele é uma plataforma concentradora que vai trazer ali o leque de ferramentas e soluções possíveis da maneira mais abrangente possível, isso tudo dentro de um ambiente Microsoft, ele é uma solução Microsoft, mas ele é como uma plataforma de integração. Então, a gente pode abstrair esse ponto Microsoft e pensar na sua infraestrutura e controle de código. Então, pensando que, por exemplo, eu tenho um projeto open source que eu participo, e eu gostaria de aplicar alguma solução de integração contínua nele para testar os meus deploys e os meus commits. Então, você tem, por exemplo, o Azure DevOps como a parte de gerenciamento desse seu ambiente de desenvolvimento e o seu ambiente todo focado, por exemplo, em um repositório no GitHub e um servidor web Apache. Então, é bem interessante esse ponto. E aí a gente cai aqui, por exemplo, no assunto de marketplace, né, que é uma aba que você tem dentro do Azure DevOps, que diversos fornecedores, né, tanto a Microsoft quanto outras empresas, publicam soluções lá dentro.
Então, por exemplo, você tem soluções de QA para realizar teste de aplicações, soluções de análise de qualidade de código, soluções de publicação em outros ambientes, né? Então, dentro do Azure DevOps, a gente já tem muita coisa pronta, né? A gente pode dizer assim, que já está estruturada para você criar ali dentro do seu ambiente. Essas frentes, né, até vou falar aí um pouco mais nos próximos slides, não são restritas ao que a gente tange, né, de ambiente Microsoft, mas também para outras empresas, principalmente no foco aí no open source, mas aí dentro do marketplace você já tem mais um mundo de possibilidades que você consegue integrar com outros fornecedores, outras soluções. Isso, é claro, pensando sempre aí no que fizer mais sentido para você e o seu ambiente. E aí eu acho bacana também falar aqui da parte da camada gratuita, né? O Azure DevOps, ele tem aí gratuitamente 5 usuários com acesso básico, que é o essencial para você ter um projeto e gerenciar ele ali dentro, e, por exemplo, criar pipelines de integração, né, armazenar os seus repositórios para o seu time colaborar ali e desenvolver em conjunto. E acho que um ponto bem legal também de algo que foi anunciado se eu não me engano, no final do ano passado, ou em julho do ano passado, minutos de build, né, para projetos públicos em pipelines. Então, o que isso significa, né? Você que, por exemplo, participa ali, tem um projeto de código aberto no seu GitHub, você consegue, lá no marketplace do próprio GitHub, né, você baixa uma extensãozinha lá do Azure Pipelines, e aí você vai ter uma pipeline de integração, né, um agente ali para executar o Continuous Integration gratuito no seu projeto open source, né, sem necessidade de custo nenhum. Então, é bem interessante. E aí, esse slide aqui é mesmo de um evento da Microsoft, tem essa imagenzinha aqui, né, que cada vez mais os dois andam aí de mãos dadas. Então, é bem interessante você que, por exemplo, está desenvolvendo um projeto que hospeda, seja ele no GitHub ou no próprio Azure Repos, como a gente fala em sequência, você consegue ter essa possibilidade de rodar um agente aí de pipeline que vai ser o grande integrador do seu código de maneira gratuita. E aí aqui eu trago mais uma parte mais abrangente para a gente detalhar um pouquinho mais e a gente dá os nomes, né? Falar um pouco das soluções. Então, desde o código, você pensando como desenvolvedor, né? Você aí que está desenvolvendo, por exemplo, uma aplicação baseada em .NET C#. Você pode optar por gerenciar fazer o versionamento do seu código no GitHub, utilizar, por exemplo, agentes aí de pipeline e integração contínua, como, por exemplo, Jenkins, o Puppet, Terraform, Ansible e Chef, para você provisionar a sua infraestrutura, né? Esses todos são soluções de software para provisionamento de infraestrutura e automatizar isso também, né? Fazer o que a gente chama de Infrastructure as a Code, que é trazer os conceitos, né, de infraestrutura como código, como, por exemplo, de Terraform, e usar, por exemplo, o Jenkins para fazer essa implementação e entrega contínua, até a parte do seu servidor e, por exemplo, publicar isso dentro de um servidor Linux, né? Isso aqui pode parecer, por exemplo, um projeto comum, né, no mercado real, mas é interessante que a gente consegue concentrar isso tudo no Azure DevOps. Ele vai agir aí como, por exemplo, o grande concentrador, né, que você vai, por exemplo, gerenciar o seu projeto e os seus usuários, e cada uma dessas pontas a gente consegue trazer para uma guide dentro dele, né? A gente tem a parte dos repositórios, que você consegue tem uma fácil conexão com o GitHub, então você, por exemplo, que está fazendo um projeto sozinho, ou um projeto com os seus colegas aí que estudam junto com você, ou então até você que utiliza o GitHub de maneira corporativa, né, traz isso para uma visão mais de mercado, né, usa isso profissionalmente, você tem aí uma integração muito simplificada do Azure DevOps com repositórios no GitHub. A parte de pipelines, né, então você tem essas diversas soluções que são referência no mercado, né, todas elas facilmente integráveis com as suas contas de pipeline do Azure. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que está rodando dentro do GitHub que eu utilizo o Jenkins, né, como integrador. Dentro das suas pipelines de Azure DevOps, você consegue realizar a criação delas e você já tem ali etapas de pipelines prontas para você fazer a integração do seu código, né? Então, você, por exemplo, basicamente precisa ali configurar a sua conexão com
com o Jenkins, né, com a sua conta ali do Jenkins, que você faz essa gerência e você tem, por exemplo, os seus servidores cadastrados, e configurar dentro de uma pipeline do Azure DevOps para que ele seja o seu integrador, né? Então, você tem ali uma pipeline sendo a gerenciadora daquilo tudo, e, por exemplo, fazer a publicação utilizando templates do Terraform, né, na infraestrutura como código. Então, isso tudo a gente consegue gerenciar até de maneira nativa, né? O próprio Azure Pipeline já tem diversas pipelines pré-estruturadas para esse tipo de soluções, e publicar isso dentro de um ambiente Linux, né? Seja aí, por exemplo, num servidor Linux que você consegue provisionar facilmente dentro da plataforma Azure, né? A plataforma de nuvem da Microsoft. Então, acaba sendo todo um ecossistema que é criado de maneira bem simples, né? Para a gente pensar dessa maneira, que você tem acesso a isso tudo, consegue gerenciar dentro de um lugar só, né, que é o Azure DevOps, e, por exemplo, fazer a parte de controle de acesso, atribuição de função dos seus usuários baseado num AD, né? Então, isso tudo acaba sendo um grande ecossistema muito integrado, que acho que é a palavra-chave quando a gente vai falar de DevOps. E aí eu trago aqui mais uma imagem, né, esse grande infográfico aqui com milhões de informações aqui dentro, mas eu acho que é interessante, né, a gente pensar nisso tudo como um mundo de possibilidades. Então, você tendo ali a parte do Azure DevOps, ele traz até os steps aqui, né, quando a gente pensa naquele fluxo de DevOps, a parte de desenvolvimento e testes, né, então você tem aqui ferramentas de controle de versão, controle de qualidade de código, as suas IZEs, né, o Visual Studio Code, Eclipse, enfim, um mundo de possibilidades para você conectar, né, com o seu código fonte com a plataforma do Azure DevOps, a parte de planejamento, né, e acompanhamento de status do projeto. Então, você tem o próprio Azure Boards, que é uma solução já muito personalizável para você criar o acompanhamento do seu projeto, integração com Jira e afins. Os releases, né, a parte de integração e publicação contínua, você tem integração com Gradle, Jenkins, Ansible, Vagrant, enfim, diversas possibilidades de você integrar isso tudo aqui dentro, até a parte de monitoramento, né, e operação com aqui alguns agentes de monitoramento que ele traz para a gente, né, bem interessante a gente ver esse infográfico e pensar no grande leque de possibilidades que a Microsoft traz para a gente, né, essa visibilidade e da quantidade de coisas que a gente já tem aí pré-estruturadas dentro do próprio Azure DevOps para receber o seu ecossistema, né, a sua aplicação, o seu ambiente da melhor maneira possível, sem gerar tanto impacto na sua operação e cada vez mais impactar positivamente. Então, levar isso para dentro de uma plataforma que vai concentrar, né, o seu gerenciamento ali dentro e poder utilizar de maneira granular, né, os outros recursos de outros fornecedores. Cada vez mais a Microsoft se conecta numa relação de parceria com outros fornecedores para facilitar, né, e otimizar o seu processo de desenvolvimento e, no final das contas, trazer mais valor, né, para o seu time e para o seu cliente que consome a solução final. Bem, agora tem aqui a carinha dos autores da apresentação. O Alan acompanha a gente aí no background. Eu vou passar a palavra para o Júlio e agradeço aí a atenção desde já, mas depois eu retomo com vocês. Obrigado, pessoal. Com você, Júlio. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui uma tela para que a gente possa seguir a apresentação. Vocês já devem estar vendo minha tela. A ideia hoje, pessoal, complementando a palestra anterior, a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre automação. Automação multi-cloud. Esse seria o tema da nossa discussão. Ainda que a Azure, como foi comentado, seja um grande player, um dos principais players do mercado, sempre existe alguma coisa que vai estar em outra cloud. Então, a orquestração multi-cloud, ela começa a tomar uma importância muito grande nos dias de hoje, e é disso que a gente vai comentar. Como é que a VMware encara a questão de gerenciamento multi-cloud, de gestão multi-cloud? Então, esse slide sintetiza essa visão em alto nível. Então, se você olhar aqui embaixo, estão todas as possibilidades de infraestrutura que, de alguma forma, a tua empresa utiliza. Então, partindo aqui da direita para a esquerda, você tem as
Public Cloud, vocês têm a Public Cloud que vai receber algum workload para se tornar a tua cloud híbrida, você tem teu data center gerenciado por terceiro, data center, edge, enfim. Aqui você cobriu toda a gama de sabores de infraestrutura. Quando a gente olha aqui mais à direita e você tem as três hyperscalers, né, você tem Azure, GCP e AWS, aqui o problema está, de certa forma, equacionado. Você tem a gestão dessa infraestrutura feita por cada uma da cloud que te oferece. Do lado mais da esquerda, aí você tem que cuidar desse gerenciamento dessa tua cloud privada ou da cloud híbrida. Quando você faz isso, quando você sobe o nível da tua infraestrutura, você passa a ter todas as clouds equalizadas e aí você coloca sobre ela o que nós chamamos de gestão multi-cloud. Você consegue gerir qualquer uma dos três hyperscalers, assim como hybrid cloud, a tua cloud privada ou híbrida, da mesma forma. E é aqui que a gente vai discutir um pouquinho, então, como é que nós vamos fazer essa gestão de alto nível. Você tem, se você olhar de baixo para cima, você vai começar a ver, você tem as clouds públicas, eventualmente uma cloud privada, você tem containers e máquinas virtuais, que são os elementos atômicos, vamos dizer assim, da tua infraestrutura. Você tem que ter uma camada de integração que normalize isso, para que você possa tratar, então, de forma homogênea todo mundo. Você coloca, então, a tua máquina de governança para garantir, porque a grande palavra aqui é governança, e aí você tem as funções primordiais. Então, gerenciamento de custo e otimização de custo, segurança e provisionamento. Esses são os três principais. Por quê? Porque foram os três paradigmas que foram totalmente quebrados quando se implementou a cloud pública, o conceito da cloud pública. Quando você pensa em cloud privada, ou alguns anos atrás, que era a única opção que existia, o investimento ele era feito em degraus. Então, você efetuava o investimento, amortizava ou consumia esse investimento por um período de tempo, efetuava um novo investimento e assim ia. O que acontece nesse cenário? Se você tem um workload que está, algum recurso que está alocado, mas não tem um workload produtivo consumindo, é ruim, você poderia ter dado essa potência desse recurso para alguém, no entanto, você não faz desencaixe, já está pago, você só está amortizando. Quando nós estamos falando de cloud pública, é diferente. Um workload aprovisionado sem uso significa pagar mensalmente, fazer um desencaixe mensal para pagar esse recurso que não está sendo utilizado. Então, o teu conceito de gestão de custo na cloud pública muda completamente do paradigma antigo de gestão de cloud privada. Então, esse foi o primeiro paradigma que mudou. Qualquer ferramenta de gestão multi-cloud tem que levar isso em consideração. Segurança é o segundo ponto. Até há pouco tempo atrás, cloud privada ou cloud híbrida, os data centers antigos, toda vez que se falava em segurança, você falava de firewall. Firewall de perímetro, firewall de borda, firewall de camada, firewall, era só firewall que se falava. A questão da cloud pública, firewall não é a única solução, pelo contrário, você tem que ter uma cautela muito grande em relação às configurações e os padrões de configuração que você deve aderir. Segurança, então, é o segundo paradigma. Não adianta você pensar em eliminar intrusões, porque, na verdade, você não tem um perímetro como você tinha antigamente. Agora, é de dentro para fora que você vai expor os teus dados sensíveis. E o terceiro ponto é provisionamento e orquestração. Cada uma das clouds de forma nativa tem o seu processo de oferecimento de consumo, um portal, alguma coisa, mas cada uma delas tem a sua, cada uma delas tem uma linguagem. Se você pensar na cloud privada, então, ou no teu data center, aí você tem uma miríade de opções de provisionamento e orquestração. Algumas ferramentas de scripting estão no mercado que permitem esse provisionamento, porém nós estamos falando de script. Script está no meu pendrive, está no teu drive, está na nuvem, qual é a última versão? Será que eu não vou apagar alguma coisa que eu não deveria? Quem fez a última? Enfim, governança começa a falhar quando você pensa em script. Então, esses três pontos são os pontos primordiais que você tem que levar em consideração quando você está fazendo uma gestão multi-cloud.
Desses três, eu vou me focar exatamente em provisionamento e orquestração, que é a terceira caixinha. Esses são os produtos que implementam estas funções. Então, nós vamos falar de Virtualize Automation, vou detalhar um pouquinho como é que a VMware imagina orquestração multi-cloud, qual é a ferramenta de automação de orquestração. Quando a gente pensa, então, voltando àquele nosso desenho sobre os ambientes e tal, você tem camadas com funções que vão implementar toda essa orquestração, todo esse gerenciamento. Mas o que nos interessa efetivamente nessa discussão de agora é a parte de provisionamento programável. Como é que eu ofereço a minha infraestrutura para consumo, seja para os meus usuários, meu time de desenvolvimento, meu time de DevOps, de forma automatizada, governada e simples. Algumas funções têm que estar presentes. Então, como foi comentado, é importante que você tenha infraestrutura como código. Então, existe catálogo de serviço? Sim, existe, mas, na verdade, catálogo de serviço é para um tipo de usuário, vamos dizer, um usuário mais júnior, talvez, ou menos capacitado, onde ele vai lá, clica num tilezinho e solicita um provisionamento. Isso existe e isso tem que estar presente porque você tem diversos perfis de usuários. Porém, o time de dev que está constantemente usando ele quer pipeline as a code, infraestrutura como código. Ele quer, do momento que ele comitar o código dele, que a infraestrutura seja provisionada. Provisionada onde? Isso não importa para a pessoa de dev. A pessoa de dev, ela não quer uma máquina virtual, ela quer um ambiente para testar a sua a aplicação que está sendo criada. Então, isso está por conta dessa camada de automação. Orquestração, se eu estou falando que eu vou provisionar em qualquer cloud de forma agnóstica, se eu estou falando que eu vou aplicar políticas globais, como nós estamos vendo lá acima, eu tenho que orquestrar isso. Quanto tempo essa máquina vai ficar viva, por quanto quem tem direito de acesso, o que eu posso fazer nesta máquina depois de provisionado, ou neste serviço depois de provisionado. Aqui eu estou falando de IaaS e PaaS. Eu tenho que ter uma plataforma comum para interagir com todas as clouds. De novo, pipeline como código. Foi falado agora sobre Azure DevOps, ele tem que ser integrado, porque Azure DevOps, como essa ferramenta que foi explicado, maravilhosa, porém, aqui eu ofereço a governança integrado a ela, recebendo chamadas ou fazendo retornos a Azure DevOps, e mais, eu consigo aqui fazer orquestração de ambientes locais e outras clouds. Políticas globais aplicadas a todo mundo. Kubernetes, nós estamos falando aqui de IaaS e PaaS e Kubernetes. E os orquestradores de Kubernetes? Eu preciso orquestrar o orquestrador. Eu preciso crescer um cluster, eu preciso modificar um pod. Eu não vou agir diretamente nos containers, porque isso é pipeline como código, ele vem diretamente do dev, mas eu orquestro a infraestrutura que está por trás. Então, estas são as funções que têm que estar presentes numa camada de provisionamento programável, no caso aqui, o produto Virtualize Automation, que materializa essas funções. Então, se pudesse resumir, Virtualize Automation vai aumentar a produtividade e agilidade através de self-service. Então, o time de infra para de ficar respondendo o chamado, abrindo e criando coisas para o time de dev, ele vai fazer isso automaticamente. E é uma plataforma de automação DevOps Ready, ou seja, está preparada para que quando você implementar o conceito de DevOps na sua empresa, a ferramenta que materializa isso está aqui. Como é que ele é composto? Descendo um pouquinho, né? Double clique, vamos baixar um pouquinho o nível para entender como é que ele está construído. 3 principais componentes: CodeStream, que é a ferramenta de pipeline, Cloud Assembly, que é o que efetivamente constrói a infraestrutura, e Service Broker, que oferece a consumo. Orchestrator, essa é a ferramenta de workflow para que você consiga desenvolver qualquer coisa como serviço. Então, aqui a gente fala de provisionamento IaaS, PaaS, Kubernetes, mas você pode orquestrar compra de novo notebook para funcionário novo, você pode orquestrar distribuição de celular, mudança de endereço, enfim, você orquestra qualquer coisa. Workspace ONE para garantir a conexão e Realize Lifecycle Management para facilitar esse processo de instalação dos produtos. De novo, ele atendendo a todas as qualidades ou sabores de cloud que nós temos hoje.
Baixando um pouquinho, então, Cloud Assembly, o que ele vai fazer? Você tem um canvas aqui no centro e um código à esquerda. Você tem os tilezinhos que você vai puxar e criar numa interface gráfica IaaS ou PaaS para qualquer uma das clouds. Ele é completamente agnóstico, então você pode trazer máquina virtual. Qual? A máquina virtual da Azure, da AWS, da GCP? Não, ele traz uma máquina virtual. Em algum momento, durante o provisionamento ou antes do provisionamento, uma política vai definir aonde que isso vai ser provisionado. A mesma coisa para disco, para rede, para políticas de segurança, enfim. Obviamente, se eu estiver falando de alguma coisa que é específica da Azure, deixa de ser agnóstico. Aí eu criei um blueprint, eu criei uma configuração, né, que é específica para a Azure. Aí ela não pode mais ser agnóstica. Mas enquanto eu estiver nas coisas, nos itens que são padrão entre todas as clouds, eu estou criando algo agnóstico. Se eu tiver que puxar serviços específicos de cada uma delas, eu tenho a capacidade de puxar todos os serviços disponíveis hoje na Azure, na Google, enfim. Criei o meu blueprint, criei a definição da infraestrutura que vai ser provisionada. Em tempo real é criado o código aqui na caixinha da direita. Esse código ele pode ser fornecido para que o time de dev consuma isso como código. É um YAML file, é declarativo completamente. Isso é versionado, isso é linkado com o GitHub, então você pode criar no Git, baixar aqui, ele vai reconhecer automaticamente, versiona aqui, cria as diferenças, enfim, o processo tradicional de uma ferramenta desse tipo. Interessante. Isso é criado, isso é disponibilizado para consumo, e nós oferecemos as ferramentas, as atividades do dia 2, que a gente chama, que é pós-provisionamento. Então, o time que consumiu, time de dev ou teu usuário final, enfim, que consumiu essa infraestrutura, ele tem direito a fazer funções que o administrador permitiu, como fazer reboot, fazer uma extensão, um crescimento, aumento de processador, um release, ou, enfim, power off, o que for, sem ter necessariamente acesso ao admin. Ele tem, através da ferramenta, a capacidade de chegar lá e fazer essas ações. Isso é interessante para situações de produção, de ambientes de homologação, que não tem a prioridade de produção, porém, o time de dev não pode receber o admin. Então, ele fica no limbo. Quando dá um problema, o time de produção não dá atenção porque não é produção, e o time de dev não consegue arrumar porque não tem acesso ao admin. Então, aquele limbo é equacionado aqui nessa situação. Então, aqui, Cloud Assembly. Criado o blueprint, a gente oferece para consumo. Esse daqui é o catálogo de serviço tradicional. Ao clicar aqui, ele vai te solicitar, se for assim o desejo, durante a criação, algumas informações, tamanho, tipo, aqui alguns exemplos de máquina virtual, né? Mas tem também redes. Ele vai fazer algumas perguntas. Baseado nessas perguntas, ele vai decidir onde vai ser provisionado, se é um agnóstico. Definido isso, ele executa o provisionamento e oferece para que o usuário consiga fazer as operações do dia 2. Tá? Então, Service Broker. E o terceiro, CodeStream, é a ferramenta de pipeline como código. Então, ele é um CI/CD, ele vai se integrar a outras ferramentas, as mais diversas ferramentas de dev que vocês estão habituados, ele não quer trocar nada, ele se integra a todo mundo, e ele já está integrado com CodeStream para fazer, já está integrado com Service Broker para fazer provisionamento quando necessário. Então, no momento de commit de código, executa um blueprint, provisiona ambiente de dev, executa as chamadas a outras ferramentas que compilam, que verificam a qualidade, faz o decommission, faz o provisionamento de homologação e assim segue as etapas de provisionamento até eventualmente ir para a produção. Sempre integrado a todas as ferramentas que você já tem. Normalmente nessa etapa existem perguntas que são, mas eu uso Terraforms, sem problema nenhum. Nós somos um provider Terraforms ou nós podemos consumir os scripts Terraforms que você já tem, o que vai permitir que você implemente um nível de governança acima, um degrau acima nos teus scripts já criados, você não tem que jogar nada fora. Você pode continuar desenvolvendo totalmente em Terraforms e apontar para cá sem problema nenhum.
Então, esta é a ferramenta que vai, vamos dizer assim, criar o grande cercadinho. Eu brinco sempre, a gente vai criar o cercadinho e soltar o desenvolvedor aqui dentro. Dentro desse cercadinho, você pode fazer o que você quiser, você só não pode sair do cercadinho. Então, você dá a governança e, ao mesmo tempo, dá agilidade e dá flexibilidade para o teu time de dev. O conceito de DevOps levado a sério, né? Dev faz o que tem que fazer na agilidade e na velocidade, e Ops tem a governança que é necessária. Resumindo, o que a gente tem de grande use case? Self-service para hybrid cloud. Então, seja clouds públicas, privadas ou híbridas, essa é a ferramenta que vai implementar self-service, parar de depender de ajoelhar, abrir aquele ticket, mandar aquele e-mail para o time de Ops criar alguma coisa para você. Multi-Cloud Automation, ferramenta agnóstica para fazer provisionamento de ambientes multi-cloud, não importa qual delas. Infraestrutura como código e pipeline de infraestrutura. Então, você tem Infrastructure DevOps. E Kubernetes, com Tanzu, VMware Cloud ou outros ofertas de Kubernetes das clouds estão disponíveis aqui e são orquestradas por ele, pelo Virtualized Automation. Principais benefícios que você tem aqui. Você incrementa a tua infraestrutura e automação de DevOps e Kubernetes. Você tem uma infraestrutura multi-tenants, então isso é importante quando você tem diversos departamentos ou mesmo empresas dentro da organização que precisam ter seus mundos separados. Isso vai ser feito sem problema nenhum. Ele é muito simples de ser instalado e gerenciado, então, como eu disse, o Lifecycle Manager se carrega de fazer um next, finish e isso está instalado, ou você pode consumir isso em cloud, em modelo SaaS, sem problema nenhum, onde você não vai ter que instalar nada. Você vai aumentar o nível de segurança e compliance. Eu acho que essa é a parte importante, que é governança, né? Por trás do que você está desenvolvendo, e uma orquestração consistente, desde anything as a service, né? X as a service, até a criação de blueprints e automação de redes. Esses eram os principais pontos que eu queria comentar com vocês. Eu acho que agora a gente vai ter, inclusive, algumas perguntas. Devolvo para o nosso mestre de cerimônias. Era esse o conteúdo que eu tinha. Estou aberto a perguntas, caso haja. Perfeito, Júlio. Excelente apresentação. Parabéns pelo conteúdo. Parabéns por demonstrar aqui para a gente todo o ecossistema e falando bastante, né? A gente aqui citando dois players, Microsoft e VMware, como eles podem trabalhar integrados, né? E como isso traz a possibilidade de escolha do nosso cliente. Excelente apresentação também, Cláudio. Parabéns pelo conteúdo. Pessoal, a gente tem algumas perguntas, sim. Eu já quero agradecer ao pessoal que está interagindo com a gente. Tem perguntas aqui para o Júlio, tem perguntas também para o Cláudio. Mas antes disso, Júlio e Cláudio, parece que tem uma novidade. O Cláudio quer compartilhar aqui uma novidade com a gente. Cláudio, fica à vontade. Isso mesmo, Fabi. Eu vou compartilhar a tela com vocês aí com a surpresa. Espero que todos gostem. A gente vai ter Já estão vendo a minha tela? Estamos vendo. Então, já sabem, a gente vai ter aí um sorteio de um voucher para a certificação AZ900, que é a certificação aí de entrada para o mundo de cloud computing, né? Com a abordagem da Microsoft, mas é uma certificação com base em conceitos e serviços no geral, então serve como para a plataforma de fato, mas como para cloud computing no geral. Aí no nosso chat, né, a gente tem aí já o comunicado do Alan. A gente só vai precisar que vocês preencham um formulário para a gente extrair os dados de você, né, entrar em contato com o ganhador, que acho que em breve aí também o Alan coloca na seção de perguntas e respostas. E aí, enquanto vocês fazem esse preenchimento, a gente segue com as dúvidas. Já está na seção aí de perguntas e respostas o link, pessoal. Perfeito, Cláudio, perfeito. Eu vou ajudá-los aqui a já compartilhar algumas perguntas. E aproveitando aqui, Cláudio, eu vou começar aqui com você. Né? Tem uma pergunta aqui do Marcelo Bardella. Obrigado, Marcelo, pela pergunta, pela interação. E ele compartilha aqui um cenário, Cláudio. Veja a dúvida do Marcelo. Ele diz o seguinte: ele tem um ambiente de desenvolvimento on-premises, provavelmente usando o Visual Studio. Ele queria saber qual o melhor caminho para migrar para a nuvem,
né? E aí seguindo as metodologias e melhores práticas do DevOps. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Obrigado também por ter transmitido, Fabi. Bem, você está usando o Visual Studio, você já tem aí uma ideia que é um canivete suíço com diversas possibilidades, né, e extensões que você consegue adotar. Então, acho que o principal ponto é pensar o seu controle de versão, né? O seu código ele está armazenado em qual repositório, né? Onde que você está armazenando ele. Talvez um ótimo passo seja iniciar passando ele para uma plataforma de cloud, por exemplo, o GitHub. E aí, como os próximos passos, você passar a parte de integração, né? Se você já tiver algum processo, tentar entender, né? Como que, por exemplo, a minha infra local. Eu tenho, por exemplo, o Visual Studio, tem uma aplicação web baseada em .NET e eu publico no IIS que está rodando no meu ambiente local. Dentro do Azure DevOps, você consegue, por exemplo, lá baixar um agente, né? Não é tão um agente, mas é um executável que você roda no seu servidor, e esse seu servidor, mesmo no ambiente local, vai estabelecer uma conectividade com o Azure DevOps e ficar disponível para você fazer ali uma pipeline de implementação contínua nele. Então, vale assim olhar para cada etapa, né, o que você tem hoje no seu ambiente, mas acho que uma boa assim seria você já passar a sua plataforma de controle de versão e aí futuramente integrando o seu ambiente, né, local e fazer essa passagem gradual, né, por etapas. Muito bom, Cláudio, perfeito, excelente. Vale também aqui uma sugestão que o nosso time fica à disposição, Marcelo, para qualquer dúvida, interagirem com você e detalhar a questão de arquitetura, quais seriam as melhores práticas, as ferramentas, licenciamento, todo o time BraSoftware fica à disposição. Excelente, Cláudio, obrigado. Tem uma pergunta agora aqui para você, Júlio, eu já vou tomar a liberdade aqui de compartilhar. É uma pergunta do Pedro Nunes. Obrigado, Pedro, pela pergunta, por interagir com a gente. Ele quer saber o seguinte, Júlio, a infra pode ser dimensionada tanto numa cloud qualquer, quanto no ambiente vCenter on-premise? Correto? Ele quer saber se está correta essa afirmativa. Exatamente, Nunes, exatamente isso. O Virtualized Automation, o que ele leva em consideração é essa normatização, vamos dizer assim, entre as clouds públicas e a cloud privada. No caso da cloud, muito C, no caso da cloud privada, ele vai interagir com o teu vCenter e sim fazer provisionamento de vSpheres. É a mesma ferramenta para esse gerenciamento multi-cloud. Perfeito, muito bom, Júlio. E tem uma pergunta complementando aqui também do Pedro. Ele queria saber também qual o nível de licenciamento do vRealize para ter a compatibilidade com a infra as a code. Quando você coloca Visualize na edição Enterprise, aí você tem acesso ao CodeStream, que é a parte de Pipeline as a Code. Perfeito, muito bom, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, do Ricardo de Lima, também para você, Júlio. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Ele queria saber qual seria uma boa prática de segurança que a VMware pode sugerir com as suas soluções. Legal. Eu estou imaginando que a pergunta dele se refere a clouds públicas. Então, assim, para a cloud pública, lembra que tinha 3 bolinhas e eu falei somente do Automation? Ficou faltando a bolinha da esquerda naquele gráfico, que é Secure State, que é uma ferramenta que ela se preocupa em fazer a verificação de todos os teus workloads, das configurações dos teus workloads de cloud pública, frente ao CIS, de cada uma das clouds, ou RIPA, ou PCI, ou seja lá qual o framework que está em questão. Então, ele faz essa comparação e te alerta quais as ações a serem tomadas para que você fique aderente a esta certificação. Isso é algo específico para as clouds públicas. Claro, além disso, para a cloud privada, você tem para ambos, você tem microsegmentação, e você tem outras ferramentas específicas para a cloud privada. Mas aí, assim, seria uma outra discussão desse tamanho para a gente arranhar o tema somente. Excelente, Júlio, excelente. O tema é bem abrangente mesmo, existem vários cenários, mas muito obrigado, excelente resposta aqui, obrigado pela resposta. O pessoal está interagindo bastante, algumas pessoas aqui no chat dando parabéns pela apresentação, muito obrigado, pessoal. Tem mais uma pergunta aqui agora para o Cláudio. Cláudio, tem uma pergunta do Roberto Santos.
Ele está dizendo o seguinte, obrigado, Roberto, pela interação e pela pergunta. O Azure Pipelines pode se integrar com outras clouds, como o AWS? Excelente pergunta. Obrigado, Roberto. Obrigado pela pergunta, Roberto, e pela transmissão, Fabi. E sim, dentro do Azure Pipelines, você tem aí uma gama de diversos conectores que você consegue estruturar, não só como outras clouds, como por exemplo a AWS, mas como outras soluções. Por exemplo, conectar com o Docker Hub, enfim, diversas outras plataformas de tecnologia, né? Então, é um processo muito simples, basicamente o que você precisa, né, é ter um conector configurado, né, eles chamam de Service Connection, que vai te liberar o acesso para sua pipeline e chegar naquele ambiente ou naquela solução. Então, é basicamente isso, sim, você consegue conectar não só como com outras clouds, mas como com diversas plataformas e soluções de integração. Perfeito, Cláudio, excelente, muito bom. Bom, eu acho que a gente já pode passar aqui para o sorteio. Cláudio, Alan, você já tem aqui o nome do vencedor para a gente poder divulgar? O Alan está fazendo aí o sorteio no background, extraindo a informação. Lembrando, pessoal, preencher com cuidado, né? A gente vai conectar vocês com o e-mail. Alan, você nos escuta? Escuto perfeitamente, já estou extraindo aqui as informações para fazer o sorteio. Não pode me sortear, Alan. Muito bom, Alan, perfeito. A gente tem esse incentivo para que os colaboradores e clientes que estejam acompanhando aqui a gente, né, adotem essa campanha de Tech Intensity com a certificação de qualificação. Aqui a gente está sorteando um voucher da prova Z900, a prova Z900 que o Cláudio compartilhou aqui com a gente na tela, é a prova de entrada para a tecnologia de Azure. Então, é a prova, a Fundamentals, mas é uma prova que abrange bastante o back-office, para que todos comecem a interagir e identificarem, né, todo o potencial e portfólio da plataforma Azure Microsoft. Então, é bem bacana, é uma prova extremamente importante, que vai servir aí, pessoal, uma dica para o currículo CPF do cliente, do colaborador que fizer essa certificação. Então, bem bacana essa iniciativa, esse incentivo para a questão de capacitação, pessoal. Muito bom. Já estou com os nomes aqui, eu vou fazer o sorteio nesse instante. Tivemos um total de 50 pessoas preenchendo o formulário. E o sorteado foi João Felipe Penteado de Val. João Felipe, parabéns, João. João Felipe da Epta. Parabéns aí pelo sorteio, você foi contemplado do voucher. A gente já vai estar direcionando o seu nome, seu e-mail para o nosso time de marketing, para você já estar recebendo o seu voucher para fazer o agendamento da sua prova. Perfeito, Alan, perfeito. Obrigado pelo sorteio, por compartilhar. Parabéns por conseguir, né, por ser sorteado e conseguir o voucher. O nosso time de marketing vai entrar em contato com você, como o Alan comentou. E muito bom, pessoal, excelente. Então, para que a gente conclua aqui a nossa apresentação de hoje, a gente tem aqui alguns minutinhos para poder encerrar. Eu queria, primeiro, parabenizar o Cláudio pela apresentação, parabenizar mais uma vez o Júlio e agradecer muito, né, pela parceria, Brasoftware e VMware de longa data. E é sempre um privilégio, um prazer contar com você, né, com a VMware, representado aqui pelo Júlio, com a gente mais uma vez. E eu queria passar a palavra para o Cláudio trazer as considerações finais e depois para o Júlio também, tá bom? E também agradecer ao pessoal que ficou com a gente até o final. Muito obrigado, pessoal, por poder prestigiar a mais dessa live aqui da Brasoftware. Obrigado. Obrigado, Fabi, pelas palavras. Mais uma vez eu reforço aqui, né? O nosso time está 100% à disposição. Hoje vocês escutaram aqui só a mim e o Alan, mas a gente tem toda uma estrutura focada nessa parte de adoção de nuvem. Então, se existir alguma necessidade específica, né? Tratar o cenário, como acho que o Fabi complementou sobre uma das perguntas, né? É interessante a gente olhar para o que você tem e ver o que vai ser de melhor para você. Contem com a gente, né? A gente tem aqui uma estrutura de profissionais 100% à disposição para encontrar aí o que for melhor para a sua solução, né? Mais uma vez, obrigado pelo tempo e atenção, pessoal.
Fiquem com o Júlio. Fiquem comigo, ótimo. Não fiquem em casa. Muito obrigado a todos, obrigado pelo carinho. Foi um prazer estar falando com vocês. Se tiverem alguma dúvida adicional, através do time Brasoft ou através da VIAMA diretamente, fiquem à vontade. Será um prazer falar com vocês e um bom final de dia. Perfeito, Cláudio, excelente, perfeito, Júlio, excelente. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, em nome da Brasoftware, muito obrigado por ficarem com a gente até o final em mais uma live. Agradeço, excelente restante de dia para vocês e até a próxima live. Obrigado, pessoal. Grande abraço.